Ora, bem-vindos mais uma vez ao quarto episódio do Livro Azul de Radiestesia com António Rodrigues. António Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado por estar connosco. Um bom dia. Muito obrigado. Vamos hoje falar sobre uma das situações mais importantes na radiestesia, que é a medição, em que exige um cuidado e um certo uma certa conformidade entre as várias formas de medição, entre as quais devemos utilizar sempre a mesma forma de medida, uma régua dentro, avaliar as mesmas coisas, com as mesmas medidas, e isso tem-se revelado extremamente interessante nos nossos estudos. No entanto, existem algumas características que para a geobiologia nós temos reparado que as coisas estão são um bocadinho diferentes, e é sobre isso que hoje vamos falar com o António. Gostava que o António nos fizesse um apanhado de onde é que veio realmente a régua de Bovie, quais foram as diferenças que depois se foram acontecendo, e depois iremos falar mais algumas coisinhas mais à frente. Eu gostaria de começar, não está no script, mas eu vi uma coisa na internet e gostaria de começar falando o seguinte. Primeiro que está um frio danado, eu estou encapotado aqui, né? Uh, a radiestesia em si, eu já disse isso não sei onde, não sei se no curso, se nos livros, eu acabo confundindo os livros com os cursos, não é? Porque trata da mesma matéria, às vezes eu não sei onde é que está o quê. Ou então num dos textos no Facebook. Eu disse já que a radiestesia é uma ilha de subjetividade. A subjetividade expressa-se muito com, 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 com bastante expressão na radiestesia. E eu vi algumas coisas que eu achei muito curiosas, né? É necessário que as pessoas tenham, digamos, alguns cuidados, que abandonem, de certa forma, algumas idiosincrasias que são próprias das atividades místico-esotéricas, das iniciações em escolas. Abandonem um pouco isso a favor de uma radiestesia mais física, mais racional, menos subjetiva. Tem determinadas coisas. Há coisas muito engraçadas. Eu tinha a mania de me vestir de preto. Todo mundo dizia, nossa, vestir de preto, isso traz más energias. E padre veste-se de preto e não traz más energias, muito pelo contrário, todo mundo acredita que traz boas energias, né? É a mesma coisa que cruzar com um gato preto sexta-feira 13 à meia-noite, dá um azar danado, talvez para o pobre do gato, né? Então, limpar pêndulo, tudo satura, tudo tem uns salamaleques para usar, é um mundo da subjetividade, é um mundo da magia, não é radiestesia. Então o pêndulo se impregna. Por que o pêndulo se impregna e vai limpar o pêndulo com um paninho branco e não limpa o cordão também? O cordão também se impregna, né? Então tem umas coisas, obviamente, que se você vai pendular uma velha senhora dada a macumbês, dada a magia, de um psiquismo tortíssimo, como a radiestesia é uma forma de captação de energia, claro que você vai ter que lidar com aquela energia ruim. Mas se você pendular uma criança ou pendular uma jovem ou um jovem, em princípio essas coisas não trazem, essas pessoas, esses indivíduos não trazem nenhum perigo e não impregnam o pêndulo. Não é necessário passar sal grosso. A gente estaria o tempo inteiro, deveria andar o tempo inteiro com um pacotinho, que nem os Hare Krishna, que andam com a mão enfiada dentro de um saco. A gente teria que andar o tempo inteiro com a mão enfiada dentro de um pacote de sal grosso, né? Para não nos impregnarmos de nada. Gente, vamos abandonar essas coisas de limpar pêndulo com paninho preto. O paninho não pode ser cor-de-rosa ou azul. Rosa ou azul não limpa pêndulo. Não esqueça
esqueçam, é importante, né? Rosa ou azul não limpa pêndulos, só preto. Gráfico se impregna, tem que jogar todos os gráficos fora e comprar novos. Se gráfico não tivesse uma potência superior ao ambiente em que ele está, você não precisaria de usar gráfico. Usava a mesa, punha o trabalho em cima da mesa e a mesa se encarregava, a mesa, ou o criado mudo, o psiché, ou seja lá o que for, se encarregava de mandar. Então, cuidado com essas coisas. Por amor de Deus, abandonem. Deus também é outra. Não posso falar, não posso. Abandonem essas crenças. Isso é o mundo da crendice, o mundo da subjetividade ruim da radiestesia. São conteúdos, conteúdos arcaicos, baseados em misticismo, que de certa forma inundam, vêm aos poucos tomando conta, né? Então as pessoas gostam muito do não pode fazer. As religiões são boas porque elas põem limites em tudo. Então não pode cortar o cabelo, não pode raspar a perna, não pode transar antes de casar. Elas proíbem tudo. Só não proíbem o que o padre faz. E a gente sabe. A gente está de olho. Então, eu quis fazer esse, e vou fazer mais vezes esse discurso a respeito, porque isso traz, digamos, alguns malefícios para a prática da radiestesia. Então não precisa limpar coisa nenhuma, em princípio, a menos que a sua inteligência, o seu intelecto lhe diga que você lidou com uma coisa, digamos, ruim e que em princípio, se você vai numa igreja, ou vai numa escola, ou vai num centro académico, ou qualquer coisa desse tipo, ou na casa da tia, você não vai sair impregnado de más energias. Se vai num lugar, digamos, onde se pratica atos de magia, onde se pratica atos religiosos estranhos, claro que você vai correr um determinado risco. Não obrigatoriamente vai ser impregnado, mas já está numa trajetória de risco maior do que se fosse num centro académico. Então, não confundir as coisas, não precisa limpar gráficos, os gráficos se limpam. Há uma coisa que é o seguinte: depois de você montar um trabalho com um gráfico e deixar lá durante uma semana ou duas, parece que aquilo adormece. Não há uma explicação lógica para isso, só há a constatação de que parece que aquilo adormece. Então você vai lá e limpa, higieniza, limpa a poeira, limpa o testemunho, limpa o corretor, volta a montar e parece que a coisa acorda outra vez. Não tenho uma explicação para isso, só constato que funciona. Mas sem outros, de uma forma, digamos, mecânica e automática fazer isso, sem mais. Não precisa se benzer, não precisa invocar o Santo Antônio, nada dessas coisas. Sim. Pronto, e vai mesmo nesse sentido, ou seja, a separação entre estarmos a avaliar, por exemplo, com uma régua de Bouvier que vai de 0 até 10 mil, por exemplo, em ambiente de geobiologia, e depois existirem aquelas técnicas que algumas pessoas utilizam de começar a multiplicar por 10, por 100, mentalmente, que se distancia, digamos assim, do nosso trabalho, que já é um trabalho mais mental, com os riscos que o António vai falar, mas essencialmente o importante é o comprimento de onda e ter um instrumento que meça comprimentos de onda e que não faça outras alusões. E podemos começar um bocadinho pela história. E aí nós temos mais uma coisa curiosa, são comprimentos de onda, e tratamos como comprimentos de onda, sendo que não são ondas, porque não têm frequências, e falamos em frequências quando elas não existem. Então estamos num mundo meio complicado. O biómetro de Bouvier, ou as réguas de medição, elas servem para quantificar
É assim, não adianta dizer que isto é bom ou ruim, ou que isto é melhor ou pior. É necessário quantificar. Então temos duas maçãs, sabemos que essa tem um índice vibracional de 80 e essa tem um índice vibracional de 60. Então esta é melhor do que esta. Serve para quantificar, para termos um aspecto mais detalhado sobre o assunto que nós estamos investigando. Então essa necessidade de régua foi detectada, foi percebida pelos velhos radiestesistas e apareceram réguas como essas daqui. Surpresa! Essa coisa daqui, assim, não sei se dá para ver, dá para você ver? Claro, dá. Está ótimo. Essa coisa daqui é uma das primeiras réguas do Bovie. Vejam que ela não é horizontal, né? Ela é vertical. Ela tem um desenho absolutamente diferente. Então essa é uma das primeiras réguas do Bovie. Faziam réguas com metro de marceneiro, aquele que desdobra, e media-se no comprimento de 1 metro. Funciona bem. Tinha radiestesista mais exigente e mais sensível e mais detalhista que media comprimentos de onda de até 8 metros de comprimento. Então só podia trabalhar dentro de um ginásio, né? Porque 8 metros de comprimento é um bocado longo. Temos outras réguas, como a régua do Naré, acho que se chama Georges Naré, é um radiestesista francês que faz uma régua dessas. E aí nós temos todo um trabalho do Bovie, que a propósito ele chamava-se André Bovie. Como ele sempre assinava como A. Bovie, aliás nessa régua está escrito A. Bovie, inventor, radiestesista, e depois a cidade de onde ele era originário, que era de Nice. Dá para ver? Sim. A. Bovie, inventor, radiestesista. Esse era inventor no bom sentido. Aqueles que usam paninho preto são inventores no mau sentido. Né? E tem outras réguas, como por exemplo essa régua desenhada pelo André Simoneton, a partir de uma régua do Bovie, usando os conceitos que o Bovie usava. Essa, mais uma variante da anterior. Essa régua e essa daqui já tem um grande defeito. Elas têm essa seta aqui, que faz quando você lança o pêndulo, ele tente aproximar-se dessa régua e ficar parado nessa régua. Então o radiestesista é enganado por essa régua. Ele foge inconscientemente, a prática radiestésica dele aí não é limpa. Ele está fugindo sem querer, está fugindo do 6,5, porque você sabe que o 6,5 é o ponto de equilíbrio. Então lança e o pêndulo tende a ir para o lugar da régua. O pêndulo tende a seguir os desenhos, os grafismos, e ele tende a ir para o lugar da régua. Em virtude disso, eu também desenhei uma régua para geobiologia que não tem, absolutamente lisa, não tem instruções nenhumas, não tem nada, não diz que tem câncer, acima de um certo valor tem doenças, saúde, câncer, tuberculose, ultravioleta, está cheio de coisas só para confundir, infelizmente. Aqui nós temos o geodinâmetro, que é uma régua que é usada hoje na Europa para geobiologia. É a tentativa de fugir, quer dizer, é um biómetro modificado na tentativa de fugir dos vícios, dos problemas que o velho biómetro tem. Aqui vocês têm uma régua do Stéphane Cardineau,
que vai até, também problemática, vai de menos 50 para mais 50 e coloca os grandes locais geotelúricos em 35. Vamos fazer uma análise disso. Apesar de ser o Stefan Cardinot, vamos fazer uma análise disso. Então vamos trabalhar com aquelas coisas que têm um grande padrão energético e com que nós temos intimidade. Então, alimentos de grande padrão energético. Quais são? Os alimentos integrais. Entre eles, sobretudo, ou especialmente, o arroz integral, que tem um grande padrão energético. Esse grande padrão energético vai para 7, 8 mil. 7, 8 mil. Então, aquelas coisas com que nós lidamos correntemente, na sua expressão máxima, eles chegam a 7, 8 mil. Vamos procurar um outro lugar, um lugar ideal, mítico, que é a expressão de todo o saber até aquele momento, Catedral de Chartres. É a somatória de todas as grandes habilidades arquitetónicas, construtivas, daquele grupo em 1200. E até hoje nos espanta, nos surpreende quando entramos dentro da catedral e somos quase que esmagados pela sua potência, pelo seu tamanho, pela sua grandiosidade, pelos vitrais iluminados, pelo ambiente criado, somos surpreendidos. Vamos pendular com um Beyond de Bovy comum, vamos pendular o piso da catedral. O piso da catedral dá 6,5. 6,5. Então os grandes lugares cosmotelúricos dá 6,5. Vamos para cima do labirinto e o labirinto dá 8 mil. Vamos no centro do labirinto. O centro do labirinto já é o lugar mais elevado, mais especial. Quer dizer, a catedral, podemos dizer ao contrário, que a catedral foi construída à volta do centro do labirinto. Sabem quanto? 18 mil. 18 mil. É o ponto máximo. É o lugar máximo da construção humana, talvez seja o centro do labirinto da Catedral de Chartres. Dá 18 mil. À volta dá 8 mil. E dentro da igreja tem 6,5. Não passa de 6,5. Então, encontrar, e isso nós vamos encontrar com gráficos, e acabou falseando, digamos, as medições tradicionais. Eu mesmo fiz algumas vezes coisas desse tipo. Nós temos o biómetro de Bovy, cuja escala vai até 10 mil, que ele chamava de angstroms, ou unidades Bovy, ou unidades radiestésicas, vai até 10 mil. Então, se o piso da catedral, ou se o centro do labirinto da catedral, que é um lugar, digamos, à volta do qual foi construída a catedral, podemos assim dizer, do ponto de vista energético, do ponto de vista vibracional, ele nos apresenta 18 mil. Como é que é possível encontrar outros lugares com vibrações mais elevadas? Bom, alguma coisa está errada aí. Eu vou mostrar para vocês um livro que é muito importante, esse livrinho aqui. Esse senhor Guido Bassler foi vice-presidente ou presidente da Associação Radiestésica Argentina. Ele fez um livro muito interessante, porém, eivado de erros conceituais. E que isso espalha-se por todo o universo geobiológico. Primeiro diz-se em geobiologia, ou diz-se em radiestesia aplicada à geobiologia, que fala-se de correntes de água, cruzamentos de correntes de água. Crianças, chega a ser cômico, porque
os geólogos devem se arrepiar e ficam com urticária, porque é praticamente impossível você ter duas vezes o mesmo fenômeno sobreposto com uma diferença de 10 metros. Bom, o fenômeno qual é? Você precisa ter um solo especial, um determinado tipo de solo, seja rochoso ou de argila, para que seja impermeável e a água percole sobre essa superfície. Senão ela vai percolar na vertical e não na horizontal. Bom, então nós temos a parte superior do terreno, com terra, material particulado, e depois, a uma certa profundidade, temos talvez um leito rochoso, ou argiloso, ou de saibro, e, enfim, a água vai deslizar sobre essa superfície impermeável. E aí supõe-se que, é o que nos diz a radiestesia e a geobiologia, que essa coisa pode acontecer outra vez lá embaixo. Gente, é impossível. Isso não acontece. Quer dizer, acontecer uma vez, tudo é possível. Agora, acontecer sistematicamente, que nem aparece aqui nesses livros, em que sob o piso da catedral, embaixo do piso da igreja, uma pequena igreja em qualquer lugar, tem um curso de água, nesse sentido, e mais 2 cursos de água no sentido oposto, geólogo se arrepia. Então, isso não acontece. Nessa frequência, que dê para fazer um livro em todas as catedrais, todas as igrejas, todos os lugares, digamos, de uso sagrado, têm correntes de água se cruzando. Seria necessário repetir praticamente ao infinito, repetir com assiduidade uma coisa que acontece, que pode eventualmente acontecer uma única vez. Você ter um sanduíche, nessa altura você ter uma água, e quando as forças telúricas fizeram o terreno se mover, ele move-se todo e aqui se forma um solo impermeável. Vocês acreditam que acima disso tem outro solo impermeável? Outra estrutura igual a essa? Não acontece, gente. Não acontece. Então, e para mais, eles descobrem coisas fantásticas como um lugar na Argentina, perdido lá no meio do Pampa, tem um ponto aqui de 75.000 unidades bovi, quando o labirinto dá no máximo no centro 18.000. Então isso daqui seria 5 vezes mais potente do que o labirinto de Amiens, de Chartres. Acredite quem quiser. Mas não fica só por aqui, tem pior. Esse dá 75.000. Esse outro, francês, Georges Prat, que escreveu esse livro, ele encontra locais de até 150.000. Alguém está enganado. E esse daqui, o senhor Cardinot, que hoje é o arquiteto mais famoso da Europa no que tens a geobiologia, percebeu que alguma coisa estava errada e abandonou a escala de Bovie e partiu para a sua escala pessoal, que é essa é um dos primeiros exemplos, não é? Essa que eu já mostrei, um dos primeiros exemplos, e hoje usa uma outra escala que também tem problemas. Agora um dado novo que vocês não encontram em nenhum lugar e que explica, de certa forma, e nós devemos antes nos perguntar, bom, eles não são burros, podem estar enganados. E o que é que motivou esse equívoco? O que é que motivou isso? Tem uma razão. A razão é a seguinte: as energias com que nós lidamos, a régua é linear. Aliás, uma régua tem que ser linear. Se a régua não for linear, ela não mede, não é?
Se você, em vez de ter uma régua de marceneiro, isso é um exemplo tosco, mas em vez de ter uma régua de marceneiro linear, numa reta, você dobrar a régua fosse dobrada originalmente, ela se deformou, ela é dobrada, ela já não funciona como régua. Pelo menos como régua linear. E o que é que acontece, então? O que é que acontece? Acontece que a maioria das energias com que nós lidamos, elas são logarítmicas. Fenómenos curiosos da natureza. Não fosse tão complexa a natureza, seria mais fácil de compreender algumas coisas. Mas então a explicação para isso é que essas energias, todas elas são logarítmicas. Então elas se projetam de uma forma quase linear no início e de repente elas começam a subir num espaço muito curto, elas elevam o potencial a um ponto muito elevado. O radiestesista que está medindo acha que isso está medindo essa coisa daqui, mas na realidade ele está por aqui, então ele é projetado para lá, a toda a velocidade para lá. E ele sai fora da régua. Quando ele sai fora da régua, ele pega uma nova régua e pega um conceito errado, que é multiplicar aquela régua. E aí ele continua. E a curva está para cima. E ele não acha a curva. E ele continua. E continua não achando a curva. Até que finalmente ele se estabiliza num valor lá bastante longo, bastante distante, e encontra 150 mil. Gente, alguma coisa deve estar errada. Ou a medição do arroz integral com os seus 8 mil está errada, ou uma igreja ou um conjunto de pedras da nossa cultura megalítica não pode fornecer 150 mil. Então alguma coisa está errada. E em função disso eu desenvolvi radiestesicamente, vejam, radiestesicamente, menino habilidoso, eu desenvolvi uma régua logarítmica, em que num curto espaço linear, ela passa de valores de 4, 5, 6, 8 mil para valores até 24 mil. 24 mil já não tem nada com esse valor. Em tese, não tem nada com esse valor. Mas a régua precisaria continuar um pouco mais para poder chegar a valores de 18 mil. Então nós temos a primeira régua levando em consideração esses valores logarítmicos. Esses valores em que ele parte de um valor razoavelmente baixo num espaço razoavelmente longo para um valor bastante elevado num espaço muito curto. Nós dessa forma podemos reproduzir ou tentar reproduzir linearmente, quer dizer, com um coeficiente de erro mais baixo, um valor que na realidade ele subiu abruptamente aqui para cima. Tá? Então esse é a principal razão porque os geobiólogos ou os radiestesistas encontram valores tão grandes. É que o intelecto deles, a mente deles, fica surpresa e não tem como medir, não consegue medir valores elevados num espaço tão curto, porque ele saiu desse espaço da régua, onde tem 2 mil com 4 centímetros aqui, ou 3 centímetros, para um valor de 2 mil num espaço de 2 centímetros. Então, ele multiplicou por um valor bastante elevado num espaço bastante curto. Essa talvez seja, é a testar, estamos testando. Bom, essa régua, como vocês veem, ela é dupla, ela tem duas réguas. Tem uma régua, digamos, que seria a adaptação da régua de Bovie, melhorada para uma escala, representando uma escala logarítmica de uma forma horizontal, de uma forma linear, o que não é possível, mas nos aproximamos. Quer dizer, o que eu fiz foi o seguinte: você tinha uma escala assim, e eu traduzi isso em medidas lineares. Correto. Eu desdobrei a escala
e traduzir em medidas lineares. Essa horizontalidade já foi feita há mais tempo por alguém numa outra experiência. Vocês têm o pêndulo universal ou as réplicas, as evoluções do pêndulo universal, em que a escala é circular, é uma circunferência. E vocês têm o pêndulo de cone virtual, em que essa circunferência foi aberta, e vocês têm isso na forma de uma régua linear, com verde negativo aqui, vão subindo todas as cores, até o verde positivo que estaria no topo da esfera, e outra vez continuando para o mesmo verde que estaria outra vez aqui embaixo. Então o Belizal já fez isso em 1939, o que eu fiz agora em 2016. Tá? É tornar, mais uma vez, tornar essa manifestação nessa manifestação daqui. E como a régua necessita, outras vezes, por exemplo, você radiestesicamente quer saber quantos comprimidos deve tomar de uma certa homeopatia. Você não pode medir numa régua dessas. Você tem que medir numa régua de 0 a 100. Então você tem aqui uma régua em percentual, que vai de 0 a 100 e que serve para coisas como tomar, digamos, supostamente 12 comprimidos. O pêndulo vai balançar aqui no número 12, ok? Tomar 12 comprimidos por dia seria possível detectar numa régua em numérica de 0 a 100 ou em percentual, ok? Então são as duas aplicações, as duas medidas dessa régua, as duas escalas que essa régua permite. Eu acho que com uma régua com esse formato, a conversão que nós temos que fazer mental, nós sempre tínhamos que fazer e não sabíamos que fazíamos essa conversão do logarítmico para o linear, mas tínhamos que fazer essa conversão mentalmente. Hoje essa conversão está explicitada na régua através de seus comprimentos que diminuem em progressão geométrica. Okay. Tá? Muito bom. Eu acho que essa régua representa melhor a realidade, então a conversão que nós temos que fazer é menos forçada, menos brutal do que a conversão que essa régua permite fazer de uma forma mais suave, mais condizente com a realidade. Tá? Não procurem em lugar nenhum, porque essa explicação não está explícita em nenhum texto atual em qualquer língua. Durante esses anos, não jogando flores para mim, durante esses anos eu tenho pensado em radiestesia. Eu penso radiestesia. Então, em função disso, tenho descoberto algumas coisas razoavelmente interessantes. Muito bem. Nós aqui em Portugal, com o Instituto IPRAD, vamos seguir a sua proposta de pesquisa e de utilização da régua até estabilizarmos, mas eu acredito dos primeiros testes que já fiz, que parece ser uma régua mesmo para ficar, porque no ambiente geobiológico, e até num estudo que fizemos há pouco tempo em Dornes, algumas pessoas andavam com escalas diferentes, desde a antena de Lescher, até a utilização da desmultiplicação por centenas, milhares, milhões, e eu andei sempre com a régua de Bovie, e os meus valores foram, digamos, muito mais humildes, mas ainda que elevados, porque realmente aquele sítio, não tendo ali uma catedral por cima, tem realmente ali um fenómeno que nós um dia destes até devemos de analisar com mais atenção. Mas o que é certo é que há uma necessidade de uma linguagem comum em radiestesia para nós podermos complementar as aprendizagens que vamos fazendo com uma forma de medição que é, digamos, o mais universal possível entre os vários radiestesistas, sejam eles portugueses, brasileiros ou de outra língua. Por isso a régua parece que responde a esse repto.
Muito bom. Eu Parabéns. tenho visto, eu tenho visto, perdão, eu tenho visto várias vezes na internet grupos de estudiosos de radiestesia, sobretudo na França. Na França gosta muito dessa coisa. E assim, não tem nenhuma outra moda, né? Todas as modas foram ultrapassadas, foram vencidas pelo tempo, então a radiestesia, para além de um modismo, ela é uma realidade e eles fazem então workshops na rua e tal, à volta de igrejas, em descampados e tal, e eu percebo uma coisa, eu percebo que, hum, de certa forma, é muito difícil num grupo tão heterogéneo, aqui é que está a chave da coisa, um grupo tão heterogéneo, onde não há uma somatória de valores culturais, há uma dispersão quase juvenil do entusiasmo. Então todos vão para lá e todos falam ao mesmo tempo e todos estão de vareta lá, abanando as varetas, os dual rods ruins que eles usam, aqueles que é uma vareta só segura pela mão, não tem empunhadura e tal. Aqui no Brasil tem melhores, de melhor qualidade. E acham as coisas mais variadas. A gente vê eles se cruzarem e as varetas viram para um lado e para o outro. Então eu percebo, fica patente, fica óbvio que um grupo de mais de 3 pessoas, ou coisa que o valha, é improfícuo, não obtém bons resultados. Parece que todos têm a mesma regressão, todos viram filhos de Napoleão Bonaparte, todos recebem a mesma energia e tudo aquilo se confunde. Seria necessário, digamos, 2 ou 3 pessoas com a mesma linguagem, com o mesmo treinamento, com o mesmo objetivo, a mesma racionalidade para fazer e um checar, aprimorar aquilo que o outro fez. Uma coisa que eu também vejo em radiestesia muitas vezes é a má manipulação das varetas e dos dual rods. Quando é bem manipulado, quando é bem empunhado, a vareta faz o seguinte: ela desce suavemente, não abruptamente. Ela vai abruptamente se você caminhar com certa velocidade. Se você caminhar a passos de nenê, andar devagarinho, a vareta faz assim, para baixo. Você diz assim: aqui tem alguma coisa. Você fecha o olho para sentir a coisa. Você fecha e volta para trás. Quando você volta para trás, a vareta sobe. Então há um diálogo energético entre você e o instrumento radiestésico. Você está praticando radiestesia. E o que eu vejo é, cruza abruptamente, assim, alucinadamente, cruza, aqui tem não sei o que mais, e aí não furam o terreno, não chegam à conclusão se falharam ou se acertaram. Então esses grupos deveriam ser menores e formando um grupo intelectual, formando uma família, formando um diálogo coerente. Uma egrégora. Criar uma egrégora. Usando a egrégora, digamos, de um procedimento acadêmico, mas um procedimento centrado, e não meia dúzia de pessoas todas falando e tentando fazer radiestesia. Faz-me lembrar, já vi aulas de Reiki em que as velhinhas põem a mão e continuam falando da novela e não sei o que mais, enquanto acham que estão fazendo Reiki, né? Então as crianças na radiestesia fazem a mesma coisa. Não funciona, crianças. Tem que ser um grupo pequeno, 3 pessoas, e uns checam as coisas que os outros fazem, tentam fazer, e sem muita conversa, sem muita alegria, sem muita festa. É difícil fazer, é muito difícil fazer. Mas quando consegue uma boa conexão com o invisível, a manifestação, a radiestesia é uma grande disciplina, uma grande técnica, um grande conjunto de técnicas que permite detectar isso com efetividade. Nós temos aqui no Brasil um geólogo, é covardia, o cara é geólogo, né? Ele foi fazer geobiologia e radiestesia hídrica dentro das habilidades intelectuais dele, que é ser geólogo. E ele encontrou
água em todas as grandes empresas. Encontrou na Kodak, quando a Kodak era um monstro, encontrou na Nadir Figueiredo, que é uma fábrica de vidros grande aí na marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo. Encontrou na Natura, a Natura fabricante, a maior fabricante talvez de cosméticos e perfumes aqui da América do Sul. Encontrou na Ford, encontrou em todo lugar. Aí fica, não se pode negar, não há como dizer que a radiestesia não funciona e tal, mas ela funcionou dentro de um padrão conceitual, intelectual, de conteúdo académico, não é? Academicismo da radiestesia, não é? Mas um conteúdo académico, de uma forma académica de proceder, e esse indivíduo é fantástico nesse aspecto. Ele encontrou água em todos os lugares, e aí não há como negar. Encontrou água a 200 metros de profundidade, com 50 mil litros por hora. Grande Marcos Almeida. Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então, e ele faz isso sozinho, né? E ele usa toda uma instrumentação. Ele é o grande nome, infelizmente está aqui no Brasil, né? Que sob esse aspecto não é a França. Infelizmente ele é brasileiro, que se ele fosse francês seria considerado o grande nome, um dos grandes nomes da radiestesia, porque a habilidade que ele tem e o conjunto de técnicas que ele desenvolveu para buscar seus objetivos é ímpar, e se revela a cada vez com o acerto, não é? Ele diz, olha, tem água aqui, fura aqui, não é ali, não é a 2 metros de distância, é aqui nesse lugar, e ele consegue. Olha, é uma coisa tão impressionante que ele consegue acertar a fratura a 200 metros de profundidade. Nós, com uma pistola, não acertamos a 30 metros, não acertamos num pneu. Um pneu, assim, desse tamanho, a 30 metros não acertamos no pneu. Ele consegue acertar num buraco desse tamanho a 200 metros ou mais de profundidade, absolutamente às cegas. Então não há como negar essa evidência. Isso vocês podem fazer repetindo essas experiências individualmente, solitariamente, ou então num número máximo de 3. Mais do que 3 é bagunça. Correto. Tenho dito. Só uma última coisa para acabarmos, relativamente à régua de Lesha. A régua de Lesha, não, naquelas unidades que mede na régua, aliás, antena de Lesha, não régua de Lesha, antena, ela mede uma informação, uns índices que não são propriamente comparáveis a ondas, ou seja, aquilo não tem nenhuma comparação uma com a outra. Aquilo funciona mais como um indicador, quase como de radiónica, não é? É um índice que a pessoa se sensibiliza através da régua e do seu próprio corpo, não é? Quer-nos falar um bocadinho sobre essas diferenças e alguns cuidados com a régua de Lesha? Isso é uma coisa espantosa em radiestesia. A radiestesia conseguiu... A radiestesia tem em si, no seu corpo, tem em si... não se trata de frequências, frequências explícitas, aquilo nós usamos o nome de frequência, a denominação de frequência, mas não se trata de frequências. No entanto, elas estabelecem harmónicas, e harmónicas, nós temos isso desde o pêndulo, desde os pêndulos, onde temos a denominação cor, e estabelece harmónicas com a denominação cor para uma coisa que não é uma onda. Então é uma impossibilidade, é um desencontro real, ou encontro, na radiestesia, que é estabelecer harmónicas e nós medirmos essas harmónicas para uma coisa que não tem frequências. Não existem harmónicas sem frequência. Harmónicas é aquilo que, por exemplo, na música, o dobro da vibração. Então você tem uma corda tocando a 22 ciclos por segundo, e a primeira harmônica seria a 44 ciclos por segundo, e num comprimento de onda mais curto, né? Porque nesse espaço você tem a senoide assim, e nesse mesmo espaço tem a senoide dobrada no dobro da frequência. Aqui ela.
com metade do comprimento dessa daqui. Então, a radiestesia tem harmônicas, mas não tem frequências. Então é todo um trabalho mental e que necessita, digamos, de muita tranquilidade, de muita concentração, muita habilidade, muito treino para conseguir fazer. E como é que nós poderíamos tentar comparar por exemplo, 2.50 na régua de Lesher, na antena de Lesher? Como é que nós podemos comparar, por exemplo, esse valor, que é um valor vital, biótico, para encontrar estados de equilíbrio biológicos, por exemplo, ou compatíveis com a biologia, com um valor, por exemplo, na régua de Bovie, que entre os 7 ou os 9, como é que nós podemos comparar escalas diferentes, como é que elas podem medir coisas diferentes, em função de reações diferentes, uma pendular e a outra via varinha. Estamos lá nas harmónicas, o que aquilo funciona, aquilo originalmente chama-se fios de Lecker. Os fios de Lecker, eles demonstram um fenómeno da física. Ernest Lecker foi um físico austríaco. E nós temos, num determinado comprimento daquele fio de Lecker, nós temos uma harmônica daquela onda que não é onda. Então, o que nós fazemos é sintonizar o comprimento da antena, que como se nós pegássemos numa tesoura e cortássemos o excesso. Aqui eu deteto vitalidade geral, aqui eu deteto o norte magnético, aqui eu deteto o chakra cardíaco, e como se eu cortasse. Então, aquele cursor serve para curto-circuitar, para eliminar o topo da antena. Eu fico só com os 2 fios de Lecker, que estabelecem uma harmônica física, com a energia original, não é? Com a nota fundamental emitida por qualquer coisa, por aquela coisa, digamos, energia vital ou chakra cardíaco. É o que faz a antena de Lecker. Ela é mais outra medição, de uma harmônica paralela às feitas com radiestesia. Aí usa, digamos, as propriedades intrínsecas do rádio, né? Das teorias do rádio, da radiação, da emissão de energias, conforme o comprimento da antena, assim você detecta um padrão vibracional. Perfeito. Excelente. Acho que foi aqui um bom momento sobre a régua. Fica então o repto para a utilização da sua régua, que realmente se tem revelado já um instrumento para ficar para a posteridade e para fazer realmente a ponte entre os vários radiestesistas, para podermos trabalhar com coisas parecidas e com eventos, por exemplo, geobiológicos idênticos e avaliar coisas mais ou menos parecidas, com padrões parecidos. Muito obrigado. Nós vamos disponibilizar em nossos sites, essa régua com as instruções que eu mandei para você. Só falta uma instrução lá, quer dizer que no A3 não precisa de colar a régua e tal. Sim. Ela não existe fabricada e não existirá fabricada por nenhum de nós dois. Então a pessoa que desejar fazê-la tem que imprimir num A3 ou num A4, seguindo as instruções que acompanham o desenho original. E vai ficar então aqui com os 30 centímetros, desde esta ponta até esta ponta, que é a garantia de terem uma régua igual e estarem a medir coisas iguais. Muito bem. António, muito obrigada. Foi mais um momento muito bom que deixamos aqui para as pessoas na radiestesia. Um grande abraço e muito obrigado. Tchau, até a próxima. Até a próxima.